noite. Hoje nós vamos conversar sobre um grande problema que existe na casa de todos os pais que têm, vou colocar todos não, mas vamos falar aí 90% dos pais que têm crianças seletivas e até famílias que não têm filhos seletivos, mas as telas viraram um objeto de participação aí da rotina da família, que seja no convívio na hora da refeição, que seja nos passeios, que seja no momento de fazer nada, né? A gente está cada vez mais distante porque tem uma tela no meio do caminho entre um cuidador e um filho. E um grande problema é o uso na hora da refeição. Por quê? Porque ela entrou para atrapalhar o que já não estava bom. Geralmente, quando a tela entra na hora da refeição, ela entra porque ou muitas vezes a coisa já não tá boa mesmo e é um jeito de melhorar a aceitação da criança, ou a criança precisa dar uma paz ali para a família e aquilo vira um costume e quando a família percebe está atrapalhando a refeição, tá? Então nós vamos falar sobre como a gente pode retirar essas telas, diminuir o uso dessas telas nas refeições para ver se as crianças começam a enxergar o que está comendo. Para quem não me conhece, eu me chamo Bruna, sou pediatra em Vitória, Espírito Santo. Tive um grande problema com a minha filha em relação à seletividade alimentar e por causa disso hoje eu sou uma defensora do comportamento alimentar infantil, de como melhorar esse comportamento, porque eu falo que infelizmente nós antigamente deixávamos com fome, né? Os pais deixavam a gente com fome pra gente comer e a gente comia. E hoje não é o que a gente vê. Não adianta deixar uma criança com fome, porque infelizmente eles não comem. A gente precisa ter outras estratégias. E para ajudar as crianças a comerem, a tela virou um objeto para essas famílias. Então primeiro vamos começar um pouquinho sobre a tela, né? Vamos pensar no todo. A tela realmente não deveria participar de muitos momentos, não só da refeição. Hoje em dia a gente tem o uso excessivo das telas. Principalmente pós-pandemia. Tivemos que arranjar algo para os nossos filhos fazerem e o que dava para fazer, porque não podia sair de casa, estava todo mundo muito estressado, né? Então, o que dava para fazer, além da criança brincar, e a criança enjoava de brincar, ia para a tela. Celular, tablet, TV. Acaba que o tablet e o celular eles são mais utilizados porque a criança tá ali, né, na mão, ela passa rapidinho o programa que ela quer, tem muitas redes sociais, tipo um YouTube, um Netflix, né, joguinhos. Eu tenho 1 milhão de jogos hoje em dia que eu falo que eu não consigo nem acompanhar a progressão, né, a velocidade de criação, muito menos de desenhos também. E são feitos de acordo com a vontade, o que o espectador gosta, né? O algoritmo trabalha muito a favor disso. Então, por isso as crianças têm ficado cada vez mais em contato com a tela, porque ela está assistindo algo e aquilo chamou atenção, daqui a pouco vai aparecer algo parecido. Antigamente a gente esperava, né, propaganda, hoje as crianças não precisam mais esperar propaganda para assistir algo legal, já que enjoou daquilo, já passa para outro. Então acaba viciando mesmo as crianças, tá? E a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é o uso muito menor, né? Pensando ali crianças até 2 aninhos, nem deveria estar utilizando, a gente deveria evitar ao máximo. Criança ali de 2 a 5 anos de idade, a orientação é no máximo 1 hora por dia. E aí a gente ainda, né, fala 1 hora com supervisão, com o cuidador próximo, sabendo que essa criança está assistindo, conhecendo, né? Ali acima de 6 anos até a adolescência, 10, 11 aninhos, seria 1 a 2 horas no máximo também, a ideia é supervisão. E nos adolescentes, máximo 2 a 3 horas, tá? Lógico que a ideia é que eu sempre falo com as famílias, que tem famílias que ficam desesperadas porque não sabem o que faz e a criança pede, e eles precisam descansar, eles precisam fazer outras coisas. E eu sempre oriento, vai usar a tela a favor de vocês, né? A favor do cuidador. Deixa para usar a tela na hora que vai precisar, sei lá, arrumar alguma coisa em casa, ou precisa ler alguma coisa e precisa da criança mais quietinha ali, utilize a tela para isso, sem ultrapassar o tempo de uso.
Outra coisa, muitas famílias ficam preocupadas porque coloca a criança na tela, né? A televisão fica ligada e a criança tá ali brincando, correndo, dançando. Então é um modo de interação. A criança está brincando, aí a família entra e brinca também. Isso não é problema, desde que tenha troca. O problema que a gente vê numa criança ficar ali na frente de uma televisão parada, olhando, sem troca, sem conversar com ninguém, sem brincar com ninguém, isso sim prejudica, tá? Mas lógico, também o uso da TV por muito tempo, mesmo que a criança esteja muito, né, ali, fica muito monótona, ela precisa de outras atividades, ela precisa de um lugar aberto, ela precisa de natureza, ela precisa de contato com o sol, precisa de contato com outras pessoas. Então também o uso excessivo, mesmo que tenha interação ali com as crianças, com os pais em casa, não é o ideal, precisa de ter contato com outras pessoas, pensando naquelas crianças principalmente que elas não estão dentro de casa, elas ficam mais dentro de casa, não estão na escolinha, porque pelo menos as crianças que estão na escolinha, elas têm contato com outras crianças fora de casa, o que já ajuda aí na interação, na troca, na diminuição do sedentarismo, tá? E falando, né, da questão de outra questão relacionada à tela que eu queria trazer aqui, não deve ser utilizado. Então, se a gente for pensar nessa hora aí, então eu vou pegar uma horinha que eu posso utilizar a tela e vou colocar na hora da refeição, então. Não, porque atrapalha a refeição. O uso da tela não deve ser, esse período não pode ser utilizado para a hora da refeição. E lembrando a questão do sono, tem muitas crianças aí com distúrbio de sono, principalmente associado à questão alimentar, tem uma relação muito importante, tá? A criança que não dorme, não come, ou não come, não dorme, né? Não come direito, não dorme, então fica uma confusão. A orientação é a criança não assistir. O ideal seria 2 horas antes não ter contato, tá? Com essa tela, com essa luz. Só que se puder pelo menos 1 hora antes já é alguma coisa. E se possível, nessa 1 hora anterior, desacelerar já a criança, né? Fazer atividades mais tranquilas para que a criança não entre para o sono agitado, porque aquilo vai atrapalhar a noite e vai ter distúrbio de sono sim, tá? E vamos falar, antes de eu entrar na questão alimentar, por que a gente bate tanto na questão do excesso de tela, né? Quais são os problemas? Hoje em dia a gente tem muitos exemplos aí. Primeira coisa, desconexão familiar, tá? A gente tem famílias, pais, cuidadores que usam muita tela e a criança também usa muita tela e acaba, a gente tem pouco tempo, né? Com o filho, acaba não tendo troca. O sedentarismo, porque a criança quando fica muito tempo parada, ela se mantém parada, não tem gasto energético, não mexe o corpinho. E isso também faz a criança engordar, buscar alimentos, né, mais palatáveis, porque tem aquela coisa do conforto, de ficar mais quietinha ali. Então é importante que ela saia de casa, que o contato com o sol, aumentar a vitamina D. Vitamina D é muito importante para o organismo. A gente está tendo cada vez mais crianças com baixa vitamina D, porque mal tem contato com o sol, que é a principal fonte aí de vitamina D para o nosso corpo, tá? Outra coisa, dependência, né, gente? E o algoritmo, ele foi feito para isso, para criar mais dependência. A gente tem pessoas, sim, doentes por excesso de tela, por excesso desse tipo de informação. É um cérebro muito acelerado, porque as informações, elas vêm muito rápido. A gente mal lê um negócio, já está em outro, daqui a pouco já está em outro. A gente não para pensar no que está lendo. Então a gente não tem aquele raciocínio lógico, a gente só vai recebendo informação. Então quando a criança fica muito tempo ali, o adulto também, ele acaba não tendo tempo para raciocinar, para avaliar o que está lendo, né? Para trabalhar a mente mesmo, para criar. A gente para, porque a gente fica só recebendo informação, a gente não para raciocinar, o que acaba emburrecendo. Por isso que é uma preocupação com a nova geração, porque é um grupo de pessoas que só recebem informação, não param para pensar no que está lendo, se aquilo é real, se não é, né? Quantos recadinhos a gente recebe aí de WhatsApp de família, né? De pessoas mandando informações que nem são reais, a pessoa não para nem para ler direito, já acha absurdo, já manda, mas não para, às vezes, uma informação que pode ser prejudicial, você fica rodando e roda aí para muitos grupos, né? Pega aí 1000 pessoas em segundos, então a gente tem que tomar cuidado com isso, esse tipo de emburrecimento digital,
tá? E as coisas que as crianças recebem nas telas, porque infelizmente se a gente não vigia o que os filhos estão acessando na rede, na internet, pode aprender coisas inadequadas. Crianças têm um cérebro muito imaturo, então elas vão receber informação e elas não vão ter capacidade para discernir aquilo está certo, aquilo está errado. Muitas vezes nem conversa com os pais, ou não tem abertura para conversar com os pais, para discutir se aquilo está certo ou não. Aí se pega uma criança mais sensível, ou que está mais deprimida, e acaba orientando coisas que não são adequadas, não são legais, e levando a criança a tomar atitudes que, por um cérebro muito imaturo, ela acaba fazendo, não pensa na consequência, aquilo pode levar realmente a uma fatalidade, tá? E a gente hoje vive, as informações elas voam, né? Então, às vezes, uma mentira, ela vira verdade em segundos, porque são tantas pessoas ouvindo a mesma informação que viram uma verdade, viram uma certeza, porque são muitas pessoas ouvindo e acreditando naquilo. Para você reverter é difícil, então é um grande risco, né? A questão do bullying, né? Da internet, atitudes de suicídio, né? Que a gente pega aí, principalmente as adolescentes que já têm um cérebro um pouco mais sensível por causa da transformação das mudanças hormonais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que os nossos filhos estão assistindo. Então agora vamos falar sobre a questão alimentar, né? Que também eu foco aqui, mas eu queria trazer porque quando a gente fala de tela na refeição, geralmente não está só na refeição, está no todo do dia a dia da criança. E por que muitas vezes, né, a gente coloca um filho na tela? Que a gente quer paz, né? Então muitas vezes vai para ter paz, aí a nossa paz já voltou, só que a gente deixa, continua, e aí vira um hábito, tá? Então é um hábito ruim, mas é um hábito, e depois para você tirar fica difícil, aí você não quer discussão com seu filho, você já está muito estressado, aí você acaba deixando, e quando percebe a criança está passando o dia ali, né? Outras vezes para ver se a criança come, e aí a criança, sem perceber, ela coloca o alimento na boca, e aquilo vai, e a criança não percebe. Então a gente usa, né, muitos pais acabam usando isso para a criança alimentar. Eu fui uma mãe que usei a tela para ver se minha filha comia, porque pelo menos na frente da tela, eu me lembro, meu marido lembrou esses dias, a gente discutiu na época, porque eu falei, eu não quero, né, eu como pediatra, ele falou assim, esquece sua pediatria, eu quero minha filha comendo e eu vou colocar essa tela. E eu deixei, porque eu estava desesperada, não sabia fazer diferente, era um jeito de tentar fazer a menina comer, também não ajudou muita coisa não, mas usei sim desse artifício para ver se tinha uma alimentação melhor. E, infelizmente, né, gente, a gente não consegue ensinar a criança a comer usando a tela, tá? A criança não tá prestando atenção no que está comendo. E aí, qual que é o grande problema? É não prestar atenção no que está comendo. Então, às vezes a gente acha que não, Bruna, porque eu coloco a tela, ele come feijão, ele come arroz, come legume, come verdura, mas a criança não está prestando atenção. Ela não presta atenção no sabor, ela não presta atenção no cheiro, ela não presta atenção no volume do alimento, na textura. Então, com isso, a criança não está aprendendo a comer. É a história da papinha, né? Quando a gente faz ali a introdução alimentar, que bate tudo no liquidificador e dá para a criança, aí depois você vai progredir para pedaço, a gente acha que a criança não come de tudo, porque bate tudo no liquidificador, come e depois, quando for para o pedaço, por que não comeu? Porque não aprendeu o sabor. Por isso que a gente tirou essa orientação de ficar batendo alimento no liquidificador. Você tá, além de quebrar fibra, né, mudar a textura, mudar sabor, você não está ensinando a criança a comer, tá? E a questão da tela é a mesma coisa, a criança, ela perde a noção. Você pode ver qual que é o comportamento dos gordinhos, né? O comportamento dos gordinhos é comer sem prestar atenção, só come, só joga para dentro, muitas vezes um comportamento sedentário, né? Um comportamento em frente a uma tela, sem medir o volume que está entrando. Então, querendo ou não, o comer em frente a uma tela aumenta o risco de sedentarismo. A criança perde a noção de saciedade, né? Ela perde a noção de que horas que o estômago dela está avisando, né, para o cérebro que ele já está ocupado. E quanto mais eu vou enchendo aquele estômago, o estômago ele é um músculo, ele vai dilatando. E aí, para eu preencher o músculo e avisar para o meu cérebro que eu já estou saciado, eu já ultrapassei minha necessidade calórica.
Então, por isso que eles acabam, né, levando à obesidade. Então, sim, a tela, além de vários outros problemas, é um risco de obesidade por não prestar atenção na saciedade, tá? E por não prestar atenção no que está comendo, a criança acaba não aprendendo os alimentos. Aí, quando você vai tirar, né, aí a família não sabe se a criança está brigando porque quer a tela, está brigando porque não quer comer aquele alimento que ela não estava enxergando. E é difícil saber qual que é o problema. E aí a família mantém o uso da tela porque não sabe como tirar. E a ideia aqui é trazer para vocês algumas ideias. Lógico que eu sempre falo, gente, comportamento alimentar é muito individual. Eu vou passar aqui algumas orientações para vocês, o que não quer dizer que vocês vão aplicar em casa e vai dar tudo certo. É um contexto, tá? A gente tem várias causas para dificuldade alimentar. Mas com certeza, sabendo ali, observando o filho de vocês, sabendo agir com calma, a gente não pode ser bruto, né, nas mudanças, não pode ser repentino, porque a criança não entende essas coisas, tá? Muitas vezes nem o adulto entende, né? Então vocês vão usar as orientações para ajudar a ir diminuindo e de repente não usar essa muletinha que é a tela, porque a criança, para aprender a comer, ela precisa olhar o que está comendo. Né? Então não adianta eu encher o prato de verdura, legume, a criança mastigar e eu achar que a criança está... Não, come super bem, Bruno. Mas a tela está na frente, ela não sabe nem o que ela está mastigando, aí quando vai tirar, né? A criança não sabe nem o que ela mastigou, né? Ela não sabe nem o que ela comeu, tá? Então uma das coisas, gente, que eu falo, conexão. A alimentação, momento de refeição é social, a gente precisa conversar com o outro. Tem coisa mais chata do que comer sozinho, né? Não ter alguém para trocar, alguém para trazer uma história, né? A gente contar alguma coisa que aconteceu no dia, isso é muito ruim. Só que infelizmente a gente tem cada vez mais famílias, né? A estrutura familiar hoje em dia é famílias sentadas à mesa, cada um com o celular. E aí a gente vai falar para essa criança, tira, né? Pro pai, tira o celular do seu filho, se você continua com o celular, então não. Então eu falo, primeira coisa, se você quer que o seu filho pare de usar... Na verdade, se você quer que seu filho mude algum comportamento, primeiro você tem que ver, o seu comportamento está sendo está te imitando, né? Você está sendo exemplo desse comportamento ruim, porque se o cuidador é exemplo de comportamento ruim, já não adianta mexer na criança, tem que mexer primeiro no cuidador. Até lembrando que eu tive uma conversa hoje à tarde com uma família, né, sobre a questão alimentar, mas o foco da consulta era outro, mas a mãe trouxe esse tipo de situação, que eu também estava preocupada, criança dodói, comida, e aí a gente foi entrando no assunto, que é um assunto que eu gosto, e aí ela falou que na escolinha, ela é professora na escolinha, os professores foram retirados no momento da refeição com a criança, né, comem em separado, e os alunos começaram a reclamar, porque eles usavam os professores como exemplo, era uma coisa que ajudava ali a melhorar a aceitação, e isso começou a diminuir a aceitação de alguns alimentos pelos alunos, aí os professores, né, se moveram ali para melhorar. Então, ou seja, até nessa situação, gente, né, na escolinha ali, que é uma coisa até mais... Tava as outras crianças juntos, mas a retirada daqueles cuidadores que são autoridades, né, frente à criança... aquilo atrapalhou a aceitação daquelas crianças, tá? Então, nós temos sim que ser exemplo. Então, a retirada da tela na mão dos pais é a primeira coisa. Bruna, mas eu tenho que resolver problemas de trabalho. Então, tem que ter uma conversa muito importante com essa criança. Espero que você não seja o único que dá comida pro seu filho. Porque se você for o único que dá comida pro seu filho e você tem que resolver problema de trabalho na hora da refeição, primeiro que é ruim para você, porque você nem tá prestando atenção no que você tá comendo, não tá mastigando direito, sua digestão não é boa, ou seja, não vai absorver os nutrientes de forma adequada. Porque para absorver os nutrientes de forma adequada tem que ter uma boa mastigação. E menos estresse, né? Porque o estresse também atrapalha a digestão. Não, Bruna, tem outros cuidadores, então seria interessante você nem participar dessa refeição, porque já não está participando mesmo. Ou ter uma boa conversa com o outro cuidador, para o outro cuidador ser um exemplo para essa criança, de que essa criança ela não precisa usar a tela porque o outro cuidador não está usando, mas aquele cuidador específico precisa resolver algum problema de trabalho. Mas, gente, cá entre nós, né? Vamos ser bem sinceros. A gente não precisa resolver coisa de trabalho todo dia na hora da refeição. Então, eu já não levaria isso como uma desculpa, tá? Sei que tem situações que a gente tem ali, esperando uma ligação, telefonema e tal, mas a gente consegue sim se organizar uns 10 minutinhos do dia para ter uma refeição com o filho, se você tá dentro de casa comendo com a criança. Porque se você tá lá no seu trabalho e tal, nem conseguiu ir para casa, aí é o jeito que você quer levar
a sua vida, o jeito que você pode. Mas se você conseguiu ir para casa para comer com essa criança, ou faz home office e parou para comer, com certeza 10 minutos do seu dia, que já que você parou para comer, você pode sim desligar aquele celular, pelo menos a maioria das vezes, tá? Vai ter vezes que não vai dar certo, mas a maioria das refeições com certeza, tá? E quando eu falo conexão, não é só desligar o celular, porque muitas vezes a criança ela vai se prendendo pra tela, né? Ficando cada vez mais naquele mundinho dela, porque não tem com quem conversar. Então, se a gente começa, nós como cuidadores, começamos a trazer uma conversa, a criança está lá na tela, tá? Já vou trazer alguma orientação sobre a retirada. A criança está ali na tela, assistindo o desenho dela, aí você vira para ela e fala assim, filho, você viu o desenho que eu fiz aqui no seu prato? Filho, o que você acha daquele desenho ali na parede? Filho, olha só, você gostou dessa blusa? Gente, coisas aleatórias. Você já tirou a criança da tela, já diminuiu a necessidade. Bruna, mas ele fica fixo, porque você está sendo chato, né? Então vamos saber lidar com o filho pra gente chamar a atenção dos nossos filhos. Eles amam a gente, né? A ideia é que eles amem a gente. Então não é possível que se você tentar uma conexão com sua criança aí na hora da refeição, ela não vai parar para olhar para você. Só que você tem que saber fazer a conexão. Se você for chato e a tela for mais legal do que você, ela não vai querer mesmo se entreter com você. Tá? Lembra, a tela é um entretenimento, então nós vamos usar nós, cuidadores, como um outro entretenimento, mas muito mais divertido. Outra coisa que a gente pode fazer, né, Bruna, eu tô ficando sem argumento ali, eu comecei, chamei e tal, de repente traz, se for uma criança ali de até 5, 6 anos de idade, às vezes até um pouco mais, né, também aceita o lúdico, traz alguma coisa ali pra mesa e fala assim, nossa filho, ó, eu tô dando comida pro dinossauro, né? E aí a criança não quis olhar pra você, você vai com o dinossauro na frente da tela e fala, o dinossauro vai comer sua tela. Gente, duvido que a criança não vai parar pra olhar pra vocês, tá? Só que isso não é pra fazer uma vez, né? Eu falo, às vezes a família, né, procura uma orientação sobre sono, uma orientação sobre desmame, uma orientação sobre rotina e faz uma vez e fala, não deu certo. Lógico que não vai dar certo. Lembra que é um hábito, tá? O hábito você muda depois de várias, repetindo diferente várias vezes. Se você faz lá uma vez ou a cada 4 dias, né? Não vai mudar o hábito, tem que ter constância, tem que ser ali pelo menos todo dia, se possível, ou cada dia sim, dia não, para você quebrar aquela necessidade, porque a criança já entendeu que ela pode sim ter um entretenimento sem ser com a tela. A gente só tem que mudar o entretenimento, tá? E que nem eu falo, que nem o cheirinho, né? Às vezes a criança sai da chupeta pro cheirinho, né? É uma troca de carinho, tá? Então vamos ser a gente o carinho dessa criança. Então começa a se intrometer na tela, fala assim, filho, olha o dinossauro, fala assim, olha, vou colocar aqui o pratinho dele. Você não vai precisar ficar o resto da vida fazendo isso, tá? Érica vai ficar assim, tá? Você não vai precisar ficar a vida inteira fazendo isso. Eu sempre falo assim, gente, mudança de hábito, depois que mudou o hábito perdi a palavra. O hábito foi instalado, tá? Então aí foi instalado o hábito naquela criança, pronto, ela já não vai precisar mais da tela. Lembra que é uma dependência? Então, se a criança aprendeu a se entreter na hora da refeição com você, com o bonequinho dela, com o desenho que ela fez no prato, ela aprendeu, ela esqueceu o que era se entreter na hora da tela, tá? Lógico que durante o período de mudança de hábito, a ideia é que tenha constância, e às vezes as famílias falam assim, Bruna, eu fui muito bem durante a semana, mas final de semana, sábado e domingo, fiz do jeito que tava. É o suficiente para quebrar, tá? Então, se possível, se for para quebrar, no meio desse aprendizado, essa mudança de hábito, que seja uma vez ali, e assim, nossa, a ideia é que não aconteça, mas não teve jeito, aconteça que não se repita. Bruna tá se repetindo, então veja se você quer continuar fazendo aquela mudança de hábito, porque é um momento que você tem que doar do seu tempo, tá? Então se você vai conseguir, tranquilo, se você for conseguir continuar com aquele comportamento, não vou conseguir, vai tirar peito, vai tirar chupeta, vai tirar cheirinho, né? Porque também às vezes tá atrapalhando a criança, vai tirar a tela. Se você não vai ser constante, se organiza
e depois você tenta de novo. Por quê? Porque é estressante. Toda mudança é estressante. É estressante para você, que tá tendo que criar situações ali para tirar a tela da criança, e é estressante para a criança, porque a criança não sabe se olha para a tela, se olha para você, aí ela olha para a tela, você se estressa porque você se frustrou, aí você dá aquela briga com ela, aí você tá aprendendo que não pode brigar. Então também você, cuidador, está aprendendo a lidar com a criança na retirada, tá? Então tem que ser uma coisa constante por causa disso, tá bom? Outra coisa que a gente, né, sempre orienta em relação à retirada de tela. A criança começou a olhar para você começou a ficar interessante para essa criança, né? Ela já tá gostando dessa troca, você começa a diminuir o som, né? Se for de TV, diminui o som. Se for do celular, né, o tablet, diminui o som. Nem deixa a criança perceber, gente. Porque se a criança percebe, é o suficiente para ela, sabe, se travar e não deixar você continuar e não querer olhar para você, porque eles são muito espertos. Eles pegam muito rápido o que a gente está querendo fazer, tá? Então, vai, reduz, né? Fala assim, filho, deixa eu arranjar um negócio aqui. Põe a mão por cima e abaixa, sabe? Finge demência e faz, sem a criança perceber. De repente, leva o foco da criança para outra coisa. Enquanto a criança está olhando para outra coisa, você vai lá e abaixa um som. Mas, gente, não é sair, tipo assim, do volume 20 pro volume 5. Não, a criança vai perceber. Você vai lá pro volume 16, 17, né? Se a criança continuou se envolvendo, daqui a pouco você abaixa mais um pouquinho. A criança percebeu, deixa para baixar um pouco mais na próxima. Vai entregar o tablet para a criança, já entrega no volume menor. Se ela reclamar que tá baixo, você fala assim, ai filha, que a mamãe tá com dor de cabeça, ou o papai tá com dor de cabeça, vamos baixar só um pouquinho para eu não ter dodói. Eles gostam da gente, né? Eles vão ficar sentidos, né, de estarem machucando a gente, eles vão deixar o acordo, mas tem que saber fazer acordo com o filho, né, gente? Também a gente tem que saber lidar com os filhos, tá? Então devagarzinho vai fazendo isso. Outra coisa, fazer acordo, gente, porque às vezes a criança ela tá tão acostumada com a tela, que é um hábito tão grande, que você pode virar para ela e falar assim, filho, olha só, a gente vai almoçar daqui a pouco, e aí você já tá reduzindo a tela, então a gente vai almoçar daqui a pouco. Mas aí, o que a gente pode fazer, tá? Você vê aqui a tela um pouquinho, na hora que a gente for sentar para almoçar, a gente vai colocar o dragão, a gente vai colocar o carrinho, a gente vai colocar o bonequinho, o que for, né? A boneca e tal, para almoçar junto com a gente. Aí depois que a gente almoçar, a gente vê a tela de novo, tá bom? Porque aí você fez um acordo com a criança. Bruno, mas meu filho não aceita acordo. De novo, gente, saiba lidar com seu filho. Vai ter dia que ele vai aceitar. Vai ter dia que não vai aceitar. Aí vem aquela questão do cansaço. Ainda mais pega ali 2, 3 anos de idade, que é a fase da birra, às vezes se estende ele até os 4 anos e meio, que os acordos são difíceis, né? Mas vai conversando devagar, vai treinando todo dia, um modo de abordar esse acordo, né? Criança maior dá pra fazer uma tabelinha com ele, fala assim, olha filho, lembra que o combinado? Então a gente tem horário, né, pra brincar, a gente tem horário pra tela, a gente tem horário pro dever, a gente tem horário pra tomar banho. De repente cria essa tabela pra criança e não põe a tela na hora da refeição, porque ele vai ler, né, ali na tabela, não tem aqui, eu lembro que na tela, na hora da refeição não tem tela, tá? Por quê? Porque a gente assistiu. Agora é hora da gente conversar, agora é hora de saber como que foi seu dia, agora é hora da mamãe contar não sei o que, e vai trazendo. Tudo, gente, é mudança de hábito. Você conseguiu mudar o hábito do uso da tela, aí você consegue tirar a tela do seu filho. Mas, Bruna, meu filho só come melhor na tela. Tudo bem. Eu sempre falo na orientação alimentar, né, nos acompanhamentos, que realmente eu não mexo na tela antes de melhorar a refeição da criança, tá? Por quê? Porque eu já tô fazendo mudanças com aquela família. Já tem muita coisa que a gente tem que fazer, só que eu estou ao lado, eu estou acompanhando, eu estou fazendo orientação, eu estou ajustando as estratégias. Então, assim, eu não vou ter muito tempo com essa família, né, pra gente poder fazer todas as mudanças. Eu falo, mudanças tem que ser uma de cada vez, eu falo, uma batalha de cada vez. Então, não é minha primeira orientação para as famílias quando eu vou acompanhar uma organização alimentar, tá? Mas se você tá aqui, né, me ouvindo, você tem um filho, você não sabe como melhorar a alimentação do seu filho, né, ou não vai buscar ajuda agora, tá?
você pode sim começar a mexer com a tela. Por quê? Porque é uma coisa gradual, né? A criança, ela reclama um pouquinho, você regride, aí a criança tá mais feliz naquele dia, você avança um pouquinho mais devagar, porque senão a criança realmente, ela pode ficar com raiva e não quer tela, não quer comida, e aí aquilo que já não estava bom fica muito pior, tá? Mas quando eu estou acompanhando realmente, eu mexo primeiro na alimentação da criança para depois mexer na tela. Mas se você não sabe o que fazer na alimentação do seu filho para melhorar a alimentação, se o seu caso for uma criança que come mal, tá? E por isso está usando muita tela, ou vice-versa, né? Quem veio primeiro. E você não vai procurar orientação agora, né? O ideal é que procurasse um acompanhamento sim, mas se não vai procurar esse tipo de orientação agora, você já pode sim mexer na tela, diminuindo esse contato. E quando vocês perceberem, gente, é que nem andar, né? Um dia não anda, no outro dia anda. Quando vocês perceberem, a criança já não pede mais. Ele simplesmente nem lembra que um dia usou a tela na refeição. É que nem beber suco, né? A criança que toma muito suco, de repente não toma suco mais. A gente vai reduzindo de um jeito que a criança depois nem lembra que um dia usou, porque não tem mais necessidade, tá bom? Então, tem que ser gradual. Use essas dicas depois, assista de novo. Se tiver alguma dúvida, manda no direct para eu estar orientando vocês. E se você precisa de um acompanhamento para melhorar a alimentação da sua criança, só entrar em contato. Lá no link da bio tem o contato do consultório, tá? Porque infelizmente as crianças estão cada vez pior e cada vez mais agarrada na melhora da alimentação. Quanto mais passa o tempo, mais difícil fica, tá? Vou ficando por aqui e até semana que vem para um outro assunto que eu ainda não sei, mas daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo, tá bom? Uma boa noite para vocês.